Bora desvendar rapidinho uma parte super importante da gramática inglesa? Hoje o assunto é advérbios de frequência. Beleza, então para começar uma pergunta bem simples que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. O que é algo que a gente faz todo santo dia? Pois é, as palavras que a gente usa para responder isso são os famosos advérbios de frequência. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. São palavrinhas que mostram com que frequência uma ação acontece. Elas são essenciais para a gente conseguir descrever nossa rotina, sabe? E para entender de vez como eles funcionam, o melhor jeito é imaginar uma espécie de termômetro de frequência. Isso mesmo, uma escala que vai do que acontece sempre até o que não acontece nunca. Olha só essa escala. No topo, com 100%, a gente tem always, que é sempre. E lá embaixo, no zero absoluto, tá o never, ou nunca. E no meio, claro, tem todo um espectro. Usually, sometimes, rarely. Guardar essa imagem na cabeça é a base de tudo que a gente vai ver agora. Ok, a gente já sabe o que são e quais são. Mas a grande questão, a pergunta de $1 milhão é: onde a gente encaixa essas palavras na frase? Bom, a boa notícia é que existe uma regra principal, e ela é bem tranquila de pegar. Pensa assim, na maioria esmagadora das vezes, o advérbio fica ali, ó, de sanduíche, entre quem faz a ação, que é o sujeito, e a própria ação, o verbo principal. A formulinha é essa: sujeito, depois o advérbio e aí sim o verbo. Vamos ver um exemplo prático. Na frase We usually eat lunch in the cafeteria, percebe? O usually vem certinho antes do verbo principal, que é o eat. E olha outro exemplo que segue a mesmíssima lógica. They rarely play soccer. De novo, o rarely tá ali coladinho antes do verbo play. Sem mistério, né? Ah, mas como é o inglês, né? Para toda regra, sempre tem uma exceção para deixar as coisas mais interessantes. E a gente vai ver agora a principal delas. E ela envolve um dos verbos mais usados da língua. E a grande exceção à regra é ele, o famoso, o onipresente verbo to be. Quando ele entra em cena, tudo muda. A regra se inverte completamente. O advérbio, em vez de vir antes, vai pular para depois do verbo to be, seja is, am ou are. Presta atenção nesse exemplo, she is never late. Viu só? O verbo is veio primeiro e só depois apareceu o never. A ordem mudou. Vamos ver mais um, para não ter dúvida. My dog is always sleepy. A lógica é a mesma, primeiro o is, depois o always. Fixou a ideia? E essa lógica não vale só para o verbo to be sozinho, não. Ela se aplica também quando a gente tem verbos com mais de uma parte, os tempos compostos. O advérbio entra no meio, logo depois da primeira palavrinha do verbo. Olha que interessante. My mother is always telling me what to do. O always quebrou o verbo no meio, ficando depois do is. Então, para resumir a ópera, o segredo de tudo é olhar para o verbo. Bateu o olho e viu que é o verbo to be ou um auxiliar como ele, o advérbio vem depois. Para todo o resto, a regra geral vale, o advérbio vem antes. Viu como no fundo é simples? Beleza, então vamos organizar as ideias num passo a passo à prova de erro. Pensa nisso como um checklist mental. Primeiro passo, ache o verbo principal da frase. Segundo passo, se pergunte: esse verbo é uma forma do to be? Terceiro, se a resposta for sim, o advérbio vai depois do verbo. E quarto, se a resposta for não, ele vai antes. Não tem como errar seguindo esses passos. E para fechar com chave de ouro, uma dica de mestre. Alguns advérbios tipo sometimes e occasionally são meio coringas. Eles são mais flexíveis. Então, para dar uma ênfase diferente na frase, eles podem aparecer lá no comecinho ou até no final de tudo. E agora, para levar isso para a vida real, fica uma reflexão. Pensando na sua semana, o que é algo que acontece sometimes, de vez em quando? E o que é algo que never, nunca acontece?